E aí, galera? Eu sou Jair na área novamente. Vamos continuar com a nossa saga Prova Paulista, meus queridos. E hoje nós vamos responder as questões do segundo ano do ensino médio. Vamos voltar aqui, calma aí. E vamos responder também as questões do segundo bimestre. Aí, ó, segundo bimestre, segundo ano do ensino médio. Olha aqui, maravilha. Então, vamos começar com a questão número 35. As questões de química começam na questão de número 35, tá? É a prova do segundo dia da prova paulista. Ela já começa com o seguinte: o alumínio é um metal leve e versátil, amplamente utilizado em diversas indústrias, como a construção civil, transporte e embalagens, devido às suas propriedades excepcionais. E sua produção envolve o processo complexo de extração e purificação que impacta diretamente na disponibilidade do mercado. Além disso, suas características como alta resistência à corrosão e excelente condutividade elétrica o tornam uma opção preferencial para muitas aplicações. Nós temos aqui papel alumínio, latas, temos aqui embalagens de alimentos, panelas. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre a produção, uso e propriedades do alumínio. Aí nós temos aqui: o alumínio é extraído principalmente do minério de barita, que é a principal fonte na natureza. Ele não fala aqui, mas só que é o seguinte: o alumínio é extraído da bauxita, não da barita. Tá? Não é barita, é bauxita, tá? É uma terra avermelhada. Vamos colocar aqui bauxita. Bauxita. Vendo? É bauxita, uma terra meio avermelhada. Daqui que é extraído o alumínio que a gente conhece. Uma terra vermelha extrai alumínio? Você vê, né? Isso aqui não é o alumínio sozinho, é o alumínio combinado com o oxigênio, né? Tomando óxido de alumínio aí, que é o que a bauxita, é onde a gente extrai. Nós vamos para a prova. Alternativa B. O alumínio possui alta resistência à corrosão, o que o torna ideal para o uso em ambientes externos, como em estruturas de edifícios e painéis solares. Olha, isso é verdade. Ele possui uma alta resistência à corrosão e o torna ideal para ambientes externos. Agora, se você põe uma estrutura de ferro, por exemplo, um portão de ferro na praia, ele vai oxidar. Se você põe um portão de alumínio na praia, ele não vai ter tanto problema como um portão de ferro. Ele vai oxidar também, vai formar uma camada branca, mas ele não vai corroer igual o ferro, né? A produção de alumínio é um processo que ocorre em temperatura ambiente, o que facilita sua extração e etapa de reciclagem. Não, senhor. Para a gente extrair o alumínio, a gente tem que fundir a bauxita, a gente tem que derreter ela. Então, é uma temperatura absurda. Não tem nada de temperatura ambiente, não. Depois fazer uma eletrólise ígnea, né? Então, sem chance. Devido à alta densidade, o alumínio não é utilizado na indústria aeronáutica, onde materiais leves são preferidos. O alumínio não tem uma alta densidade comparada a outros metais, tá? Muito pelo contrário. E ele é utilizado na indústria aeronáutica justamente pela densidade dele ser menor do que a dos outros metais. Quer ver? Vamos ver aqui, densidade de metais. Olha a tabelinha aqui, ó.
Vamos ver se tem alumínio aqui. Alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. Aí vai aumentando. Olha o ouro, 19. Chumbo, 11. Manganês, por aí vai. Então, o alumínio tem a densidade baixa. Então, por isso que ele é utilizado em aeronáutica, sim. O alumínio é um excelente condutor térmico, porém, em seu processo produtivo, consome pouca energia. Não, consome muita energia para produzir alumínio. Tanto que quando ele começou a se produzir alumínio, o alumínio custava mais caro que o ouro, principalmente pelo seu processo, né? Aí foi desenvolvido um processo que barateou um pouquinho o custo de se obter o alumínio. Senão a gente estaria pagando caríssimo, né? Até hoje. Bom, então, aqui é a alternativa, a canetinha, B. Vamos para a próxima. Questão de número 36. Há métodos mais sustentáveis de extração de metais, como a biolixiviação. Todavia, principalmente em mineração artesanal e garimpos ilegais. A extração de ouro é feita com o uso de metais como mercúrio e arsênio, por serem considerados métodos mais baratos e rápidos. Diante disso, é possível afirmar que esses metais, vamos ver o que eles falam aqui, liberam substâncias tóxicas que se acumulam no ambiente, prejudicando ecossistemas e saúde humana. Primeira coisa, mercúrio e arsênio, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente tóxico. É por isso que garimpo ilegal é combatido, viu, gente? E contamina, o pessoal contamina os nossos rios e lençóis freáticos, o solo e tudo mais com esses metais. É extremamente perigoso, né? Liberam substâncias que não afetam organismos aquáticos e terrestres. Mentira, mercúrio e arsênio, meu Deus do céu. Aí, como eles falaram aqui, eles se acumulam no ambiente, somente nos organismos vivos. Por quê? Porque tem esse fenômeno de bioacumulação. Entrou no organismo, você não consegue tirar. Liberam substâncias que se dissipam rapidamente da natureza, sem causar danos significativos. Muito pelo contrário. Entram nos organismos vivos e ficam lá na cadeia trófica, na cadeia alimentar, vai sendo consumido por os animais maiores e assim vai, né? Substâncias tóxicas que podem ser transformadas em compostos inofensivos. Não, isso aqui, pelo amor de Deus. Botou inofensivo aqui, mercúrio e arsênio, esquece. Liberam substâncias que, apesar de serem tóxicas, são eliminadas de forma rápida pelo organismo. Não, eles não são eliminadas pelo organismo sem causar bioacumulação. Não, eles bioacumulam sim. Então, aqui nós temos a alternativa. Vou pegar a caneta aqui. Temos a alternativa A. Liberam substâncias tóxicas que se acumulam no ambiente, prejudicando ecossistemas e a saúde humana. Questão de número 37. Há uma preocupação crescente com a utilização de materiais plásticos, pois, considerando a enorme produção anual e a lenta decomposição, pode levar séculos, provoca prejuízos ambientais diante desse cenário. Considerar nossos hábitos de consumo, reciclagem e reaproveitamento de plástico é fundamental para a preservação do ambiente. Considerando essas informações, qual das opções a seguir representa a estratégia eficaz para reduzir os efeitos negativos do plástico no meio ambiente?
Vamos ver as alternativas aqui. Aumentar a produção de plásticos não biodegradáveis, pois são mais econômicos e amplamente utilizados. Olha, pode ser mais econômico e amplamente utilizado, mas se você aumenta a produção de plástico não biodegradável e sim aumentar a de biodegradáveis, você gera um aumento desse problema aqui, de acumular plástico que dura um grande tempo no ambiente, contaminando. Incentivar o uso exclusivo de plásticos biodegradáveis. Aqui é mais difícil, né? Exclusivo de plástico, vai ter ocasiões que você não vai conseguir utilizar plástico biodegradável. Isso aqui é sem considerar a redução do consumo de plástico em geral. Também não, né? Também não, que não tem sentido, né? Isso é inviável na sociedade moderna que a gente vive. Promover a conscientização sobre os impactos da redução, reutilização e reciclagem do plástico. Com certeza. D. Permitir o descarte de plásticos em qualquer lugar. Tá de brincadeira, né? Começou mal aqui, ó. Já que a natureza se encarrega da decomposição desse tipo de material. Aí que tá, por que o plástico permanece grande tempo? Porque a natureza, meu querido, ela evolui muito lentamente, né? Não existe enzimas, não existe substâncias que degradam esse material, o plástico, o material artificial. Então, como não existem enzimas, ele permanece por um longo período de tempo sem degradar, porque ele não consegue ser digerido, não consegue ser degradado tão rapidamente assim. Aí, permitir o descarte de plásticos em qualquer lugar, não. Focar apenas na reciclagem, esquecendo as estratégias de redução e uso do plástico. Não esquece, é a alternativa C, realmente. Então, vamos para a próxima. Que parece que ser uma de cálculo, hein? Questão de número 38. Em um tratamento de água, o operador coletou e analisou uma amostra de 4 litros de água de esgoto já processada, com o objetivo de verificar sua demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Após 5 dias mantido a 20 graus Celsius, notou-se que o consumo de oxigênio chegou a 240 miligramas, levando em conta que as normas ambientais estabelecem um limite máximo de DBO de 50 miligramas por litro. Para que o descarte em rios seja permitido, essa água está apta a ser despejada Olha, se o limite é 50 miligramas por litro e a água está com 240 miligramas, só que em 4 litros, primeiro a gente vai ter que ver se esses 240 miligramas dividido por 4 litros vai ultrapassar ou não os 50 miligramas. Aí é bem simples, né? O que a gente faz é o seguinte. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. A gente faz o seguinte, a gente 240 dividido por 4 é igual 240 dividido por 4, 60. Então, coloco aqui 60 miligramas por litro. Eu tenho 4 litros,
eu tenho miligrama. Então, 60 miligramas por litro. Então, a gente já viu que ela está ultrapassando 50 miligramas. Aí, ó. Sim, pois a DBO da amostra é de 30 miligramas por litro. Não. Sim, pois a DBO da amostra é 40 miligramas por litro. Também não. Então, ó, ela não deve ser despejada, pois a DBO da amostra é 45. Não, a gente viu que é a alternativa E. Não, pois a DBO da amostra é 60 miligramas por litro. Então, já vamos marcar aqui a alternativa E. Coisa feia. Isso. Tem que melhorar essa letra. Olha que letra horrível, gente. Pelo amor de Deus. Vamos aqui. Questão de número 39. Tem a ver com Rock in Rio. Ao menos 8 toneladas de alumínio usados no festival serão reciclados. O festival, que celebrou 40 anos nessa edição, contou com ações de circularidade e reciclagem a partir da parceria entre ANCAT, Novelis e catadores. Eita aqui. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define a logística reversa como sendo instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para aproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Considerando que a ação ocorrida no Rock in Rio em 2024 é um exemplo prático de logística reversa, que envolve várias etapas do ciclo da vida do produto. Assinale a alternativa a seguir. Aí está aqui. Os fornecedores de alumínio são essenciais na logística reversa, utilizando material reciclado de evento como o Rock in Rio, promovendo a economia circular conforme a lei. 2. A indústria Novelis exemplifica como a reciclagem de alumínio pode beneficiar o meio ambiente e a sociedade, alinhando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a iniciativa com o Rock in Rio. Aí nós temos 3. Distribuidores ignoram a corresponsabilidade na logística reversa, pois isso pertence às indústrias que fazem os produtos. 4. Comerciantes. Eles se ausentam quanto a informações aos consumidores sobre reciclagem, uma vez que a educação é exclusiva a professores. Então aqui a gente já pode excluir a 3 e a 4. Vamos ver a 5. Consumidores. O descarte correto de embalagens de alumínio pelos consumidores, especialmente em eventos como o Rock in Rio, é fundamental para a coleta e a reciclagem. Sim, então a primeira está certa, falando dos fornecedores, a segunda falando da indústria e a 5 aqui. Então nós temos 1, 2 e 5. Qual é a alternativa? Alternativa D. 1, 2 e 5. A 3 e a 4 aqui, como ela ausenta esses stakeholders, esses personagens aqui do processo, está errado. Os consumidores têm parte nisso, os distribuidores também, para retornar esse material para o seu destino. Vamos para a próxima. Então, temos aqui questão de número 40 da prova paulista, meus queridinhos, do segundo ano. Ela fala o seguinte:
Senado realiza a primeira discussão sobre inclusão de saneamento básico entre direitos constitucionais. O plenário do Senado realizou nesta terça-feira a primeira discussão sobre a PEC, inclusão do saneamento básico entre os direitos sociais garantidos na Constituição, assim como educação, saúde, trabalho e moradia. A falta de saneamento básico em diversas regiões do Brasil causa impactos significativos na saúde pública, na economia e no meio ambiente. Leia-se as afirmativas a seguir. A falta de saneamento causa alta mortalidade infantil devido à contaminação da água, o que demanda políticas públicas eficazes para a saúde. Os custos econômicos se limitam apenas ao aumento das internações hospitalares, desconsiderando a necessidade de investimentos em infraestrutura de saneamento. Vocês estão de brincadeira com isso aqui, né? E esquece. Os impactos ambientais requerem políticas públicas voltadas à preservação dos ecossistemas e à qualidade de vida da população. Certeza, né? Então aqui nós já vimos que nós temos a alternativa 1 e 3 como corretas. E a que tem a alternativa 1 e 3 como corretas é a questão número 6, ou C. Correto? Então chegamos ao final de mais uma correção, meus queridos, da prova paulista. Bem trabalhoso, mas conseguimos chegar ao final tranquilamente. Certo? Então, até a próxima correção. Estamos aqui com o professor Jair, canal Praxis Química, tá, gente? Não se esqueça aí de curtir, compartilhar, beleza? Então, se inscreve aí no canal e até tchau. Tchau, meus queridos.